Você já acordou de manhã com a boca completamente seca, a garganta áspera e aquela sensação de que precisa beber água imediatamente? A maioria das pessoas acredita que isso acontece apenas porque bebeu pouca água no dia anterior. Mas a verdade é que, quando esse sintoma se repete com frequência, o seu corpo pode estar tentando chamar a sua atenção para algo que merece ser investigado. Hoje quero conversar com você sobre um sinal que muita gente ignora. A boca seca ao acordar parece algo simples, quase sem importância, mas em alguns casos ela pode estar relacionada à forma como você respira durante o sono, ao efeito de medicamentos, a alterações hormonais e até a doenças que ainda não foram diagnosticadas. Quanto mais cedo entendermos a origem desse sintoma, maiores são as chances de corrigir o problema antes que ele afete sua saúde de forma mais ampla. Durante a noite, é normal que a produção de saliva diminua um pouco. Isso faz parte do funcionamento natural do organismo enquanto dormimos. No entanto, ela não deveria diminuir a ponto de deixar a boca completamente ressecada. A saliva desempenha um papel muito mais importante do que muitas pessoas imaginam. Ela mantém a boca hidratada, protege os dentes contra cáries, ajuda a controlar as bactérias, facilita a mastigação, a fala e o início da digestão dos alimentos. Quando essa proteção diminui por várias horas seguidas, o desconforto ao acordar é apenas uma das consequências. Talvez você também perceba um gosto desagradável na boca logo pela manhã, mau hálito persistente, dificuldade para engolir os primeiros goles de água, ou até uma sensação de língua áspera e pegajosa. Esses sinais costumam aparecer juntos porque a boca perdeu parte da umidade necessária para funcionar normalmente durante toda a noite. O mais importante é entender que nem sempre o problema está apenas na hidratação. Algumas pessoas bebem bastante água durante o dia e, mesmo assim, continuam acordando com a boca seca todas as manhãs. Isso acontece porque a causa pode estar em outro lugar. Respirar pela boca enquanto dorme, roncar, ter episódios de apneia do sono, usar determinados medicamentos ou apresentar alterações no controle da glicose são apenas alguns exemplos de situações que podem provocar esse sintoma. É justamente por isso que não vale a pena simplesmente beber um copo de água e esquecer o assunto. A água pode aliviar o desconforto naquele momento, mas se a causa continuar presente, o problema voltará na manhã seguinte. O corpo costuma enviar pequenos avisos antes que um problema maior apareça, e aprender a reconhecer esses sinais é uma das melhores formas de cuidar da própria saúde. Ao longo deste vídeo, vou explicar por que a boca seca acontece, quais são as causas mais comuns, quando ela merece uma investigação mais cuidadosa e quais atitudes realmente ajudam a resolver esse problema. Em muitos casos, pequenas mudanças na rotina já fazem uma grande diferença. Em outros, esse sintoma pode indicar que chegou a hora de procurar uma avaliação médica para descobrir o que está acontecendo. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo você acorda com a boca seca? Isso acontece apenas de vez em quando ou já faz parte da sua rotina? Pense na sua resposta enquanto seguimos para o próximo assunto, porque entender o que acontece com o seu corpo durante o sono é o primeiro passo para descobrir por que esse sinal aparece todas as manhãs. Para entender por que a boca seca aparece logo pela manhã, primeiro precisamos entender o que acontece com o nosso organismo durante o sono. Enquanto descansamos, quase todas as funções do corpo entram em um ritmo mais lento. A frequência cardíaca diminui, a respiração muda de acordo com as fases do sono, e a produção de saliva também reduz naturalmente. Isso é esperado e faz parte do funcionamento normal do organismo. Mas existe uma diferença importante entre produzir um pouco menos de saliva e praticamente deixar a boca sem proteção durante várias horas. Quando essa redução é excessiva, a saliva já não consegue cumprir bem suas funções, e é justamente nesse momento que começam a surgir os sintomas que muitas pessoas sentem ao acordar. A saliva faz muito mais do que simplesmente manter a boca úmida. Ela protege os dentes contra o desgaste causado pelos ácidos, ajuda a controlar o crescimento das bactérias, lubrifica a língua e a garganta, facilita a mastigação e a deglutição e ainda participa das primeiras etapas da digestão. Em outras palavras, ela trabalha durante todo o dia e também durante a noite para manter o equilíbrio da saúde bucal.
Um dos motivos mais comuns para acordar com a boca seca é respirar pela boca enquanto dorme. Quando o ar entra continuamente pela boca, a evaporação da saliva acontece muito mais rápido. Mesmo que você tenha uma produção normal de saliva antes de dormir, ela pode não ser suficiente para compensar essa perda ao longo de várias horas. Muitas pessoas nem percebem que dormem de boca aberta. Em alguns casos, isso acontece porque o nariz está constantemente obstruído por rinite alérgica, sinusite ou desvio de septo. Como o ar não passa facilmente pelas narinas, o corpo procura um caminho alternativo e a respiração pela boca acaba se tornando automática durante toda a noite. Outro fator muito importante é o ronco. Embora muitas pessoas o considerem apenas um incômodo, o ronco pode indicar que a passagem de ar está parcialmente bloqueada. Em alguns casos, ele está associado à apneia obstrutiva do sono, uma condição em que a respiração sofre interrupções repetidas durante a noite. Quem apresenta esse problema costuma acordar não apenas com a boca seca, mas também com dor de cabeça, sensação de sono não reparador, cansaço durante o dia e dificuldade de concentração. É importante entender que a boca seca, nesses casos, não é a doença em si. Ela funciona como um aviso de que alguma coisa pode não estar funcionando da maneira ideal enquanto você dorme. Ignorar esse sinal significa deixar de investigar uma possível causa que pode estar prejudicando a qualidade do seu sono e, consequentemente, a sua saúde. Além disso, noites mal dormidas afetam muito mais do que a disposição no dia seguinte. O sono de baixa qualidade influencia o funcionamento do sistema imunológico, o controle da pressão arterial, o metabolismo da glicose, a memória e até o equilíbrio hormonal. Por isso, um sintoma aparentemente simples pode estar conectado a um quadro muito mais amplo. Se você acorda frequentemente com a boca seca, sente necessidade de beber água imediatamente, ronca ou percebe que desperta várias vezes durante a noite, vale a pena observar esses sinais com mais atenção. Muitas vezes, identificar a verdadeira causa permite melhorar não apenas a hidratação da boca, mas também a qualidade do sono e o bem-estar geral. Mas a respiração durante o sono não é a única explicação. Em algumas situações, a boca seca pode ser consequência de doenças ou do uso de medicamentos bastante comuns, principalmente após os 60 anos. É justamente sobre essas causas que vamos falar a seguir. Depois de entender como a respiração e o sono podem influenciar esse sintoma, é hora de falar sobre outra possibilidade que merece atenção. Em algumas pessoas, a boca seca não está relacionada apenas ao ambiente ou aos hábitos antes de dormir. Ela pode ser um dos primeiros sinais de que existe alguma alteração no organismo que ainda não foi percebida. Uma das causas mais conhecidas é o diabetes. Quando a glicose permanece elevada no sangue por um período prolongado, os rins passam a eliminar mais açúcar pela urina. Esse processo faz o corpo perder uma quantidade maior de água, aumentando a sede e favorecendo a desidratação. Como consequência, muitas pessoas acordam com a boca extremamente seca. Se esse sintoma vier acompanhado de muita sede durante o dia, vontade frequente de urinar, visão embaçada, perda de peso sem explicação ou cansaço constante, é importante procurar uma avaliação médica para verificar os níveis de glicose. Outra causa muito comum, principalmente entre pessoas acima dos 60 anos, são os medicamentos. Esse talvez seja um dos fatores mais subestimados. Diversos remédios podem reduzir a produção de saliva como efeito colateral. Entre eles estão alguns antidepressivos, medicamentos para alergia, remédios para controlar a pressão arterial, diuréticos, relaxantes, musculares e até certos medicamentos utilizados para a ansiedade. Isso não significa que o tratamento deva ser interrompido por conta própria. O mais importante é conversar com o médico responsável para avaliar se existe alguma alternativa ou alguma forma de aliviar esse efeito. A desidratação também merece destaque. Muitas pessoas imaginam que ela acontece apenas quando se bebe pouca água, mas isso nem sempre é verdade. Dias muito quentes, suor excessivo, episódios de diarreia, vômitos, febre ou consumo frequente de bebidas alcoólicas podem reduzir significativamente a quantidade de água disponível no organismo. Em alguns casos, a pessoa acredita que está se hidratando bem,
mas ainda assim perde mais líquidos do que consegue repor. As alterações hormonais também podem influenciar a produção de saliva. Durante a menopausa, por exemplo, muitas mulheres relatam mudanças importantes na boca, como sensação constante de ressecamento, alteração do paladar e maior sensibilidade das mucosas. Essas mudanças acontecem porque a redução dos hormônios pode afetar o funcionamento das glândulas salivares. Embora nem todas as mulheres apresentem esse sintoma, ele é relativamente frequente e costuma melhorar quando a causa é identificada e tratada adequadamente. Existe ainda um grupo de doenças autoimunes que merece atenção especial. A mais conhecida é a Síndrome de Sjögren, uma condição em que o sistema imunológico passa a atacar as glândulas responsáveis pela produção de saliva e lágrimas. Nesses casos, além da boca seca persistente, a pessoa costuma sentir os olhos constantemente ressecados, dificuldade para mastigar alimentos secos sem beber água e necessidade de carregar uma garrafa de água para todos os lugares. Apesar de ser menos comum do que outras causas, esse diagnóstico deve ser considerado quando os sintomas persistem por muito tempo. Também não podemos esquecer do próprio envelhecimento. Com o passar dos anos, é natural que algumas funções do organismo se tornem menos eficientes. A produção de saliva pode diminuir discretamente, mas isso isoladamente raramente explica um ressecamento intenso. Na maioria das vezes, o envelhecimento vem acompanhado do uso de vários medicamentos, de doenças crônicas e de alterações do sono, fatores que acabam atuando juntos. A boa notícia é que, na maior parte dos casos, a boca seca não está relacionada a uma doença grave. Porém, quando ela acontece todas as manhãs durante semanas ou meses, não deve ser encarada como algo normal. O organismo costuma enviar pequenos sinais antes que um problema se torne mais evidente, e prestar atenção nesses detalhes pode fazer toda a diferença para um diagnóstico precoce. A pergunta mais importante não é apenas estou com a boca seca, mas sim por que isso está acontecendo comigo. Descobrir essa resposta é o primeiro passo para escolher o tratamento adequado, porque simplesmente beber mais água nem sempre resolve o problema. No próximo momento, vou mostrar como você pode identificar a causa mais provável no seu caso e quais medidas realmente ajudam a reduzir a boca seca de forma segura e eficaz. Agora que você conhece as causas mais frequentes, a próxima pergunta é: o que realmente funciona? A resposta depende da origem do problema. Não existe uma única solução para todos os casos, mas existem algumas medidas simples que costumam trazer um grande alívio e, ao mesmo tempo, ajudam a identificar o que pode estar acontecendo. O primeiro passo é observar o seu próprio padrão. A boca seca aparece apenas ao acordar ou continua durante todo o dia? Ela começou depois que você iniciou algum medicamento? Você também ronca, acorda cansado ou sente muito sono durante a tarde? Essas informações parecem simples, mas ajudam muito na hora de descobrir a causa. Se você costuma dormir com a boca aberta, vale a pena investigar o motivo. Muitas vezes, melhorar a respiração pelo nariz já reduz bastante o problema. Quem sofre de rinite, sinusite ou obstrução nasal frequente deve procurar tratamento adequado, porque respirar pelo nariz não apenas protege a boca contra o ressecamento, mas também melhora a qualidade do sono. Outro cuidado importante é manter uma boa hidratação ao longo do dia. Um erro bastante comum é beber uma grande quantidade de água apenas antes de dormir. Isso pode até aumentar as idas ao banheiro durante a noite e prejudicar ainda mais o descanso. O ideal é distribuir a ingestão de líquidos durante todo o dia, permitindo que o organismo permaneça hidratado de forma constante. Também vale a pena prestar atenção aos hábitos do período da noite. O consumo de bebidas alcoólicas pode favorecer a desidratação e aumentar a sensação de boca seca na manhã seguinte. O cigarro irrita as mucosas e reduz a proteção natural da cavidade oral. Já o excesso de café ou outras bebidas com cafeína próximo da hora de dormir pode interferir tanto na hidratação quanto na qualidade do sono. O ambiente onde você dorme também faz diferença. Quartos muito secos, principalmente em locais com ar-condicionado ligado durante toda a noite ou em períodos de clima mais frio, podem acelerar a evaporação da saliva. Nesses casos, um umidificador de ar ou até medidas simples para manter uma umidade adequada no ambiente podem ajudar bastante.
Outro ponto que não deve ser esquecido é a higiene bucal. Quando a boca permanece seca por muitas horas, o risco de cáries, inflamação das gengivas e mau hálito aumenta. Escovar os dentes corretamente, usar creme dental com flúor e fazer acompanhamento regular com o dentista ajudam a proteger a saúde bucal e permitem identificar alterações logo no início. Algumas pessoas recorrem a balas ou chicletes para estimular a produção de saliva. Quando não há contraindicações, chicletes sem açúcar podem realmente estimular temporariamente as glândulas salivares. No entanto, eles aliviam o sintoma, mas não resolvem a causa. Por isso, não devem substituir uma investigação quando a boca seca é frequente. Também é importante revisar os medicamentos em uso, mas nunca interrompa um tratamento por conta própria. Se você percebeu que a boca seca começou após iniciar um novo remédio, converse com o médico que o prescreveu. Em muitos casos, é possível ajustar a dose, mudar o horário de uso ou substituir o medicamento por outra opção que cause menos desconforto. Mas quando é realmente necessário procurar atendimento médico? Alguns sinais indicam que não vale a pena esperar. Se a boca seca acontece todos os dias por várias semanas, se você apresenta dificuldade para engolir, sede excessiva, aumento importante da quantidade de urina, perda de peso sem explicação, ronco intenso com pausas na respiração ou olhos constantemente secos, uma avaliação médica é recomendada. Esses sintomas podem indicar condições que precisam ser investigadas com exames específicos. O mais importante é lembrar que a boca seca não deve ser tratada apenas como um incômodo. Em muitos casos, ela é um aviso precoce de que alguma coisa no organismo merece atenção. Quanto antes a causa for identificada, mais simples costuma ser o tratamento e maiores são as chances de evitar complicações. No próximo e último momento deste vídeo, quero reunir tudo o que conversamos e deixar uma mensagem importante sobre como pequenos sinais do corpo podem nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde antes que problemas maiores apareçam. Ao longo deste vídeo, vimos que acordar com a boca seca não é apenas uma sensação desagradável. Em muitos casos, ela é um sinal de que alguma coisa mudou no funcionamento do organismo. Às vezes, a causa é simples e pode ser resolvida com pequenos ajustes na rotina. Em outras situações, esse sintoma pode ser o primeiro aviso de um problema que ainda não apresentou manifestações mais evidentes. O mais importante é não ignorar aquilo que acontece repetidamente. O nosso corpo raramente muda de um dia para o outro sem motivo. Antes que uma doença provoque sintomas intensos, ele costuma enviar pequenos sinais. A boca seca, o ronco frequente, o cansaço ao acordar, a sede constante ou a necessidade de levantar várias vezes durante a noite podem parecer desconectados, mas muitas vezes fazem parte da mesma história. Por isso, observe os seus hábitos. Perceba como você acorda pela manhã, como está a sua respiração durante a noite. Se esse sintoma apareceu depois do início de algum medicamento ou se veio acompanhado de outras mudanças na sua saúde. Quanto melhor você conhece o seu próprio corpo, mais fácil fica identificar quando alguma coisa merece atenção. Também vale lembrar que envelhecer não significa aceitar qualquer desconforto como algo normal. Muitas pessoas acreditam que sentir a boca seca todos os dias faz parte da idade, mas isso nem sempre é verdade. Em diversos casos, existe uma causa identificável e um tratamento capaz de melhorar significativamente a qualidade de vida. Dormir melhor, respirar melhor e manter a boca saudável também fazem parte de um envelhecimento com mais conforto e bem-estar. Se você costuma acordar com a boca seca apenas ocasionalmente, talvez pequenas mudanças na hidratação, na respiração e nos hábitos noturnos já tragam melhora. Mas, se esse sintoma acontece praticamente todos os dias ou vem acompanhado de sede intensa, ronco importante, pausas na respiração, dificuldade para engolir, olhos secos ou perda de peso sem explicação, não adie uma avaliação médica. Quanto mais cedo a causa for descoberta, mais simples costuma ser o tratamento. Quero aproveitar para fazer uma pergunta. Você acorda apenas com a boca seca ou também percebe outros sintomas, como ronco, sede excessiva ou cansaço ao levantar? Escreva sua experiência nos comentários.
Ler os relatos de outras pessoas também ajuda a mostrar que esse é um problema muito mais comum do que parece e pode incentivar quem ainda não procurou orientação a cuidar melhor da própria saúde. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com um familiar ou amigo que sempre reclama de acordar com a boca seca. Muitas pessoas convivem com esse sintoma durante anos sem imaginar que ele pode ter uma explicação e, em muitos casos, uma solução. Muito obrigada por ter acompanhado este vídeo até o final. Espero que essas informações ajudem você a entender melhor os sinais do seu corpo e a cuidar da sua saúde com mais atenção e tranquilidade. Nos vemos no próximo vídeo. Aviso importante: as informações apresentadas neste vídeo têm finalidade exclusivamente educativa e não substituem a consulta, o diagnóstico ou o tratamento realizados por um médico ou dentista. Se a boca seca for persistente, intensa ou estiver acompanhada de outros sintomas, procure um profissional de saúde para uma avaliação individualizada.